Então tá, então oficialmente uma boa noite a todos. Nossa terceira aula de Evaluation. Hoje o tema é taxa básica de desconto, taxa livre de risco e também prêmio de risco capital. Esse material, como vocês já sabem, é uma reprodução do trabalho do Damodara, que está disponível também de forma gratuita na plataforma do YouTube, se quem quiser assistir os originais, né? E aí vão encontrar também esse material, esse link de material. Então, a aula 3, a única diferença é que é em inglês, né? E talvez os exemplos que mencionam, né? São um pouquinho diferentes. Não é esse que eu quero. Quero alterar esse meu apontador. Aqui mesmo, isso que fui. Vou estar aqui colocado. Descartar e entrar de novo. Está um pouquinho mais lenta que o normal a minha máquina. Bom, então a literatura que a gente está usando, básica, é o do livro, desses livros que estão aqui apontados, né? E vamos... Tem mais essa lâmina, que ela é interessante, porque ela traz alguns links muito utilizados com bases de dados, para a gente poder fazer o evaluation. Um deles é o Economatica, pena que é um site pago, né? O site do Damodaran, que é do próprio professor lá da New York University, o do Ibi Boptson, que aí também, infelizmente, tem que ter acesso restrito, né? De Morgan Stanger, da Bloomberg, também é pago, né, infelizmente, mas são os melhores que a gente tem informações, e aí o mercado começa a ficar restrito, né? Tem o Global Rates, aí a gente consegue ter acesso de forma gratuita, depois até posso mostrar para vocês alguns deles, né? O Instituto Assaf Neto, que é do professor Alexandre Assaf Neto, daquele livro que também está na nossa lista de evaluation, e o site investing.com, que traz informações muito parecidas com uma Infomano, né? Porém do mercado global, mas principalmente do mercado americano. Bom, então, conceito básico de taxa de desconto, ele começa com a taxa livre de risco. Como é que a gente determina? Primeiro em inglês, depois a tradução aqui em português. O cuidado que a gente tem que ter, eu já destaquei na aula passada, a taxa de desconto ela é um ingrediente crítico na avaliação do fluxo de caixa. E qualquer erro da estimativa, então, da taxa de desconto ou incompatibilidade com o fluxo de caixa pode levar a sérios erros de avaliação. Então, a gente encontra muitas instituições, agências financeiras, boutiques fazendo avaliação, e às vezes com avaliações bem distintas, bem diferentes, e muitas vezes com erros cometidos por conta da escolha da taxa de juros mais apropriada. Então, em um nível intuitivo, a taxa de desconto utilizada, ela tem que refletir, né? O risco tem que refletir o tipo de fluxo de caixa que a gente está descontando. Tal como, se eu estou descontando patrimônio líquido, ou
se eu estou descontando o patrimônio da empresa, né? O fluxo de caixa do acionista ou o fluxo de caixa da empresa. E eu tenho que considerar a taxa de desconto apropriada, o custo do patrimônio líquido, se for para o caso dos acionistas, né? E também, se for para a empresa, eu tenho que usar o custo de capital ponderado pelo volume de dívida da empresa. Outra preocupação que a gente tem que ter é a moeda, eu estou considerando, né? As empresas de capital aberto normalmente operam em mercados internacionais, não somente o mercado doméstico, mas lá fora. E aí eu tenho que ter o cuidado de calcular a minha taxa de desconto também na moeda que eu estou analisando o fluxo de caixa, 100 dólares, calcular a taxa de desconto a partir do dólar, porque a gente tem variação cambial, tem diferença de inflação, tem diferença de taxa básica de juro de um país para o outro, né, definida pelos seus bancos centrais. E aí, então, se eu calcular, que é um erro muito comum, tá? É um erro muito comum, o pessoal misturar as bases de dados e aí o resultado vai sair distorcido. Outra preocupação é se eu estou usando dados nominais ou reais, né, que consideram ou não a inflação. Então, se eu estou trabalhando com dados, com fluxo de caixas nominais, né, então, que já refletem a inflação, a taxa de desconto, ela também tem que ser nominal, né? Ou seja, a inflação está dentro dela, do cálculo do meu fluxo de caixa. Outro fator importante... Ô, professor, Sim. Alexandre, desculpa interromper, o Gustavo fez uma pergunta. Ele perguntou Pode. qual é a diferença de taxa de desconto e redesconto no valuation. Redesconto? Boa pergunta. Né? É a primeira vez que eu sou impactado em 25 anos com a taxa de redesconto, né? Até onde eu tenho conhecimento, né, de taxa de redesconto, ela vai ser utilizada para a questão de retenção de caixa, né, pelos bancos centrais, mas daí isso é outra aplicação. Você teria algum material a respeito que trate isso no valuation? Já viu isso em algum outro lugar? Para tentar ver se eu consigo responder de forma adequada. Que a taxa de redesconto para a taxa de juros. A gente vai usar, na questão da taxa livre de risco, é muito comum utilizar títulos públicos. E aí, títulos públicos são os T-bonds, no caso dos americanos, ou aqui no caso do Brasil, do Tesouro Nacional, né? Eles são, todos eles, ou a grande maioria deles, né, tem por base a taxa referencial do Banco Central, né? No caso do Brasil, a Selic. Então, se eu for considerar isto, né, toda a taxa livre de risco ela vai estar associada à taxa Selic. Se eu for analisar a taxa livre de risco em moeda nacional, né, em reais, então aí sim ela está atrelada à taxa de redesconto. Né? No caso de bancos, o mais comum é o CDI, né, Certificado de Depósito Interbancário, mas que também é lastreado na taxa Selic. Então, normalmente um percentual da taxa Selic, né, varia, dependendo do tempo, em torno de 90% da taxa Selic. Tá? Mas a expressão de redesconto é muito comum na retenção de caixa pelo Banco Central dos bancos, né, bancos comerciais. Tá?
o mais comum que a gente vê na literatura, não se fala em taxa de redesconto, mas sim taxa de desconto, né? Que seria do meu fluxo de caixa. Vamos considerar aqui que a gente está discutindo, ó. Então, tenho o meu fluxo de caixa e eu vou utilizar alguma coisa para descontar ela, né? Que é essa taxa de desconto aqui, elevado na N, para achar o meu valor intrínseco. Tá? Mas o que eu posso é dar uma pesquisada, ver se acha algum material enfatizando isso. Mas, do contrário, é a resposta que eu estou dando aqui, né? A taxa Selic, ela é uma taxa, então, vai ser referencial, tá? Mas ela não é considerada em si a taxa livre de risco. Uma das razões é porque a gente acabou de ver aqui que a consideração de inflação, né, de valores nominais ou reais, né? Então, se eu estou utilizando um valor nominal, aí a taxa Selic, ela não estaria mensurando o valor da inflação, né? Então, tal como ocorre com um IPCA mais uma remuneração fixa, né, dos títulos públicos. Tá? Mas é o que eu consigo dizer agora diante da pergunta, mas muito boa participação. Não sei se eu respondi a contento. Então, aqui nesse R, né, a gente dificilmente vai utilizar ela como a taxa Selic. Tá? Deixa eu ver se eu abro a conversa aqui. Beleza. Tá? Então, normalmente a gente utiliza um título público. No caso de títulos americanos, são T-bonds. Mas aqui, se a gente for mensurar em reais, a gente vai utilizar na parcelinha de taxa livre de risco, o RF, a gente vai utilizar títulos do Tesouro Nacional. Tá? Bom, além da taxa livre de risco, custo de capital. O que é esse tal custo de capital? Então, o custo de capital próprio deve ser maior para investimentos mais arriscados e menor para investimentos, então, mais seguros. Isso é uma lógica. Mais risco eu estou correndo, então, maior tem que ser o retorno, o pagamento. Do contrário, não faz sentido, né? E isso põe em xeque muito das aplicações no Brasil, dado que hoje, se eu for fazer um gráfico de dispersão entre risco, e eu vou usar desvio padrão como uma medida de risco, e o retorno do ativo como o eixo Y, e for traçar a média de cada pontinho desses aqui que eu estou colocando, é uma ação no tempo. Eu vou pegar a média de retorno da Petrobras, a média de retorno da Vale, né? Eu vou traçar todos esses, fazendo o que a gente chama de gráfico de dispersão, cada ponto. Eu coloco aqui as 500 empresas da Bovespa, as 80, aproximadamente 80 do Ibovespa. Vocês vão perceber que não faz sentido eu investir numa ação que está aqui no meio, se eu tenho com o mesmo nível de risco uma ação lá em cima que me dá um retorno muito maior. Então, isso gera o que se chama de fronteira eficiente. Essa linha circunferente a minha pulverização ou dispersão de retornos parametrizados pelo desvio. Cada pontinho desse aqui vai representar uma relação de R por T, por sigma, né? Da
do ativo I que eu estou observando. E se nós for olhar a taxa livre de risco no Brasil, ela está aqui em cima. Hoje está o quê? 10,75, né, a taxa Selic. Estaria meu RF dentro do meu gráfico, acima do gráfico de dispersão. E aí eu tenho que a média, eu pegar um Ibovespa, aqui o Ibov, remunerando abaixo da taxa livre de risco. Ou seja, eu tenho um prêmio de capital negativo por investir em ações. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Então, embora o risco seja geralmente definido em termos de variação de retornos reais em torno do retorno esperado, né, os modelos de risco de retorno assumem que o risco deve ser recompensado e incorporado, então, à taxa de desconto. Então, na avaliação deve ser o risco percebido, né, pelo investidor. Tá? É o que a gente chama de investidor marginal no investimento. Então, quanto eu estou percebendo de 1 a mais de risco aqui, né, colocar 1% a mais de risco, quanto a mais eu tenho que ganhar no meu retorno, marginalmente. É um conceito de economia. Tá? Então, a maioria dos modelos de risco e retorno em finanças também assume que o investidor marginal é bem diversificado. Então, o investidor institucional, principalmente, eles investem em 30, 50 ativos, né, até às vezes mais. Vamos pegar o caso da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, né? Então é uma carteira bem diversificada e só o que sobra, o que a gente chama de risco não diversificado ou risco de mercado. A gente vai diluindo, né, o risco. Uma coisa é eu investir em uma ação, vou replicar aqui novamente, o risco, tá? E aqui o retorno. Se eu invisto só em uma carteira, estou correndo um alto risco. Se eu investir em duas, eu já diminui o meu risco. Se eu chegar lá a cerca de 15, né, 15 ativos, que é um número mágico, de acordo com o Markowitz, eu chego num platô de investimento. Eu vou colocar 15 ou 30 ou 50, né, eu chego num platô de risco, que eu não consigo mais baixar o risco pela quantidade. E aí só sobra o que a gente chama de risco não diversificado, o risco de mercado, né? O que é o mercado? Eu estou investido no mercado brasileiro. Eu comprei 50 ações do Brasil. Então, eu praticamente vou ter o retorno que o mercado brasileiro vai ter. E aí, portanto, eu estou sujeito somente ao risco do país, o risco do país Brasil. Então, é uma das premissas, quando eu analiso o custo de capital, né, é que nos modelos assumem que o investidor ele é bem diversificado. É o caso, então, do modelo do Markowitz. Eu tenho pelo menos 15 ativos na minha carteira, né, e só sobra, então, risco não diversificado. Os modelos mais comuns de mensuração do custo do capital próprio é o CAPM, Capital Asset Price Model, que rendeu o prêmio Nobel, né, para o Sharpe e Lintner. Não me lembro agora exatamente o ano que ocorreu o prêmio, mas rendeu nada mais, nada menos que um prêmio Nobel, né, o William Sharpe, professor de Stanford, na Califórnia, e que também é famoso por ter um fundo, né, uma corretora, uma empresa de investimentos em capital. Então, até pela sua fama acadêmica, né,
atraiu muitos investidores, e é o modelo mais utilizado no mundo inteiro, né? Não tem um financista, um analista de investimentos que não conheça o CAPM. Não há nenhum concurso, né, de avaliação de empresas que o pessoal participa, como Constellation, que não acabe usando, né? Se você não usar o CAPM, você está fora. E ela considera o risk-free, que eu acabei de explanar um pouco, né, com a pergunta do colega aí sobre taxa de redesconto, se eu utilizo ela, né, se seria a mesma coisa. Tá? Então, o próprio nome diz redesconto, tem um atravessador ali no meio, né, entre o investidor e o poupador, né. Então, porque ele vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar para outro. E o beta, que a gente vai ter uma aula só sobre o beta. Esse risco de mercado, que eu acabei de falar que é o mercado não diversificável, né? Então, eu chego num platô de risco descontado da taxa livre de risco. Só isso aqui, essa equação para chegar, tem o que a gente chama de moderna teoria de portfólios, tem como pai o Markowitz, e daria um curso de 60 horas, né, a gente falar só sobre essa equação. Outra forma de eu estimar o custo de equity é o Asset Price Model, esse APM, né, de Asset Price Model, modelo de precificação de ativos, né, em que eu também tenho uma taxa livre, agora eu tenho um somatório de betas, não é só um beta, porque eu tenho diferentes fatores sendo considerados no meu cálculo. Por exemplo, eu posso utilizar como um fator liquidez na minha equação. Eu posso considerar como um fator market to book, né? Eu posso utilizar como um fator aqui endividamento, tá? Nível de endividamento, alavancagem. E então eu vou ter diferentes betas. Ela passa a ser uma regressão múltipla, né? E aí eu tenho esse nome, também bastante utilizado. Outro é multifactors, em que eu, além de utilizar fatores da empresa, eu posso incorporar fatores macroeconômicos de risco, como inflação, como taxa de câmbio, né? Risco político, tentando desenhar todo o cenário macroeconômico com variáveis macroeconômicas, né, no meu modelo, não somente da empresa. E eu posso também fazer proxies com coeficientes de regressão, né? Então, se a gente olhar em termos matemáticos, elas são idênticas, né? São idênticas. Aqui a única diferença é uma equação de primeiro grau, só tem um beta, e aqui eu tenho vários outros betas. O que modifica é a questão do que eu tenho incorporando o modelo. Tá? Aqui da tradução, né? Literal, a tradução literal. E mais. Então, o custo do capital próprio. O modelo mais comum é o CAPM, é o que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso. Tá? Porque é o mais usado e rendeu o prêmio Nobel, então não é pouca coisa. Apesar de ter muitas críticas bem justificadas nas últimas 4 décadas, tá? Porque ela faz suposições irreais, por ter parâmetros difíceis de estimar e por não funcionar muito bem. Tem alguns detalhes aí interessantes, mas ainda assim a gente não tem uma ferramenta mais explorada do que ela, né? No CAPM, o custo do capital próprio, então eu preciso de 3 variáveis: a minha taxa livre de risco, o meu CAPM, que é o meu custo de capital,
vai ser a taxa livre de risco, mais um beta, e mais o prêmio de risco. Vou chamar aqui de prêmio de risco capital, né? Market Risk Premium, tá? M or P, Market Risk Premium, né? Que é o prêmio de risco, então, que eu estou tendo. Tá? Então, na prática, o que a gente utiliza? Títulos do governo, que eu mencionei há pouco, como taxa livre de risco, e o prêmio histórico são usados como prêmio de risco. Aí, o que é esse prêmio histórico? Quanto o Ibovespa, ou investir em ações, tem pago a mais do que no passado, né? Tem pago a mais do que no passado da taxa livre de risco, tal como um título público. Em vez de comprar renda fixa, investir em renda fixa, vou investir em renda variável. Na média, quanto a mais eu teria ganhado historicamente? Aí quanto tempo eu vou voltar atrás? Aí eu posso voltar 5 anos, eu posso voltar 1 ano só, eu posso voltar 10 anos, eu posso voltar até a origem da Bolsa de Valores, em 1890, né, da Bolsa de Valores de São Paulo, e ver quanto ela pagou a mais do que eu investi em renda fixa. Então, nós vamos olhar sempre gráficos apontando para cima. No entanto, também eu posso corrigir esses gráficos retirando inflação, que seria uma análise mais acertada. E os betas são estimados, então, regredindo os retornos das ações em relação ao retorno do mercado. Nós temos uma relação de Y igual a A mais BX. Y vai ser o retorno do meu ativo. O A, a gente vai ver que ele se aproxima, né, do RF, mas não é a mesma coisa, a gente chama de alfa, que é o quanto o banqueiro, né, ou o gestor do meu fundo de investimento, ele conseguiu bater o mercado, pelo que a gente chama de alfa, né? Tem o alfa em vez de A, e o beta vezes, então, o retorno do mercado. Uma proxy de mercado é usar o Ibovespa. Tá? Então, eu tenho uma regressão de primeiro grau. A taxa livre de risco. Então, em um ativo livre de risco, o retorno real é igual ao retorno esperado. Não tem variação. Não tem risco de inadimplência e também não tem risco de reinvestimento. É só eu aplicar. Tá? É só comprar e penso que não tem nenhum risco de inadimplência, né? O governo vai me pagar, não corro zero risco de levar calote. Tá? Essa é a ideia. Bom, se eu for ao pé da letra, são poucos os bancos centrais no mundo que nunca deram calote. Então, o horizonte de tempo é importante também. A taxa livre de risco deve refletir o fluxo de caixa que eu estou analisando ao longo do tempo. Tá? Se os fluxos de caixa se estendem a longo prazo, então a taxa livre de risco, ela deve ser uma taxa livre de risco de longo prazo. Nem todos os títulos do governo são isentos de risco. Alguns governos enfrentam risco de inadimplência, tá? E as taxas dos títulos emitidos por eles, então, não estarão isentos de risco. Vamos começar pelo mais fácil, a definir uma taxa livre de risco. A mais comum e a mais usual, eu trabalhar com o mercado maduro. O que é um mercado maduro? É um mercado de economia de primeiro mundo, né? Como o mercado americano, que é o maior mercado do mundo, tem aproximadamente o que 17, 19%, dependendo do ano, dependendo da fonte.
de participação no PIB global, tá? Comparado ao Brasil, que não chega a 2%. Então, é um mercado muito mais desenvolvido, tá? E que é tido como sendo o mais seguro do mundo. Então, é comum eu calcular o valuation de uma empresa em dólares americanos. Na prática, então, a gente usa taxas do Tesouro dos Estados Unidos como taxa livre de risco, porque tem-se a presunção de que é uma taxa livre de inadimplência. Por isso, o rebuliço, há algum tempo atrás, recente, né, alguns meses atrás, com a questão de possível calote dos Estados Unidos, né, de não conseguir honrar suas dívidas. E pela primeira vez na história americana, o governo tem um orçamento aprovado prevendo um gasto maior com pagamento de dívida do que os gastos com a segurança, né, do que com o exército, a marinha, né, com a defesa militar. Tá? Então, se a gente aceitar essa premissa de que o Tesouro dos Estados Unidos é livre de default, eles nunca vão deixar de nos pagar, e essa é a crença global, por isso que o dólar é um lastro, né? Você ainda tem várias opções. Que é o Tesouro emite títulos com vencimentos diferentes. Então, tem títulos que vencem em 3 meses a 30 anos. E aí, qual é que eu uso? De 3 meses ou 30 anos? Tá? Vai depender do prazo. Normalmente, a gente calcula o fluxo de caixa para uma vida infinita. Então, quanto mais longo, melhor. Daí, logicamente, o melhor seria com 30 anos em vez de 3 meses, tá? Mas, na prática, o que a gente utiliza, né, na avaliação da taxa de risco é um prazo de 10 anos, como está aqui colocado, por conta de que a gente não consegue determinar ou montar um fluxo de caixa por um período tão longo. Eu não consigo fazer uma previsão longa de fluxo de caixa a partir de dados passados. Pegar o histórico de empresas recentes, né? Uma SpaceX, tá? Aí você vai olhar, tem empresas que estão há 2 anos no mercado, então, há 5 anos, há 10 anos, eu não tenho um histórico de 30 anos, né? São poucas as empresas que chegam a esse nível de maturidade, e aí eu tenho dificuldade. Então, o mercado, ele praticamente padronizou utilizar os T-bonds de 10 anos, tá? Como baliza. Mas como eu estou tratando o correto, de forma conceitual, seria o mais longo possível, então seria o de 30 anos. Essa questão de default ela é tão sensível que quando os Estados Unidos declarou o boicote financeiro, né, o sistema financeiro internacional para a questão de pagamentos da Rússia, da dívida russa em função da guerra, que o mundo inteiro passou a ter desconfiança, né, no sistema e a engordar suas divisas, as suas reservas em outras moedas e em ouro também, né, a volta pelo ouro. Inclusive o Brasil aumentou as suas reservas, as suas divisas em outras moedas, como a moeda chinesa, né, porque colocou uma pulguinha atrás da orelha na questão de credibilidade no sistema e até levantando a tese, a discussão de uma possível desvalorização, né, do dólar e como uma moeda forte, né? Bom, a taxa livre de risco em moeda estrangeira, se eu estou analisando uma empresa brasileira, né, e eu estou usando a taxa livre americana, eu tenho condições de calcular, então, qual é a taxa que eu vou utilizar, a taxa de
de desconto. Aqui eu tenho uma relação de taxa a termo, né? Então, analisando a questão de preço futuro com taxa de preço presente ou spot à vista, né? E relacionando o RF estrangeiro com o RF, o risk-free americano. Então, eu teria aqui um título do Tesouro Nacional e aqui eu tenho um T-Bond, né, de 10 anos, os dois. Ah, mas onde é que eu vou achar isso? É só entrar no portal do Tesouro Direto, entrar no site do Tesouro americano, a gente encontra lá o quanto eles estão pagando pelos títulos, né? E aí a gente tem a taxa praticada no presente e, portanto, eu vou ter a taxa futura a ser considerada, né? De relação da taxa de câmbio entre as duas moedas. Tá? Ao longo do tempo, isso aqui são dados de governos europeus, a gente percebe que em azul estão títulos dos governos da Alemanha, da França e da Netherlands, né? Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, Portugal. Os títulos de longo prazo, eles pagam mais do que os títulos de curto prazo. Mas pode acontecer o contrário, como na Grécia, né? De você ter títulos de curto prazo pagando mais do que títulos de longo prazo. Então, por que alguém iria comprar um título de longo prazo, né? Esperar mais tempo para ganhar menos? Não faz muito sentido, né? Que é a inversão de taxa de juros de curto para longo prazo também é um problema, é um fenômeno que às vezes ocorre, tá? E tem que ser corrigido, porque senão distorce todas as premissas de investimento, né? E de avaliação. Então, é um cuidado, é outro problema que a gente tem que observar no valuation. Como é que a gente calcula, então, né? Chegar lá no Tesouro Nacional, essa minha planilha é do ano passado, então teria que ver um dado de hoje, né? Mas serve aqui de exemplo. Se eu usar um valor já nominal, tá? Que não está considerando inflação, estaria usando para 10 anos, considerando que hoje fosse 2023, para 10 anos, essa aqui seria a minha taxa livre de risco, né, do meu tesouro. Depois a gente vai ver que tem mais um desconto, tem que descontar o risco de inadimplência, o risco de eu não pagar esses 12%, tá? E se eu incorporar a inflação, aí entra aqui que a gente estava discutindo, né, a taxa Selic e mais um pagamento fixo sendo colocado, né, em cima da Selic. Sabendo que a Selic ela varia ao longo do tempo, então ela, por variar ao longo do tempo, ela tem um risco associado. E se tem um risco associado, ela não é uma taxa livre de risco, né? Ela está variando no tempo. Se ela varia, eu tenho uma dispersão, uma média, e eu tenho uma dispersão. Tá? Por isso que não é o mais, não é o adequado, tá? Eu utilizar uma taxa que tem como referência uma taxa de redesconto. E sim um valor nominal, que aparentemente, né, a gente olhando, ela não tem essa variação. Você sabe antecipadamente, líquido e certo, quanto vai ganhar. Bom, daí tem a outra discussão. Se eu colocar um IPCA mais uma eu estou livre, estou me livrando do risco de inflação. Eu vou ganhar sempre 5%. Né?
eu estou me livrando da inflação, tá? Mas a inflação, ela também é variável. E aí eu caio na mesma situação. Em termos de previsibilidade, né, eu tenho uma dispersão. Se eu tenho dispersão, ela não é livre de risco. Tem um risco assumido, embutido nela. Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter. Eu posso até usar o retorno real, né, descontando a inflação, ou vou usar o valor nominal. Né? Aqui um exemplo de cálculo. Em 2013, o governo tinha títulos de 10 anos em reais com uma taxa de juros de 9. Hoje está 10,75, né? Se estiver errado, me corrijo. 10,75. E o Brasil tinha um rating soberano. O que é o rating soberano? É uma classificação de risco de eu não pagar. É que nem eu entrar no banco, cada um de nós, abrindo uma conta, vai ter uma classificação de risco, de acordo com a renda, de acordo com o que se tem de empréstimos, né? Porque você entra no Banco Central, né? Tem um site que é como é que é o nome? Registrato, né, do Banco Central. Você bota ali o seu CPF, vai aparecer tudo que você tem de dívida, né? Seu histórico financeiro vai aparecer ali. E aí o Brasil tem um histórico financeiro, que é classificado por essa sopa de letras aqui, BAA2. Em seguida eu explico melhor o que é. Esse BAA2 é o spread de inadimplência típico no Brasil, que é um risco de 1,75% de eu não pagar. Então, estou trabalhando com probabilidade. Portanto, dado o meu valor nominal de 9, eu vou descontar o meu risco de eu não pagar e vou achar, então, a minha taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? Eu tirei fora a chance de eu não pagar, que é o meu risco de não pagar, né? Eu tenho dois tipos de risco, o risco de não poder reinvestir e o risco de inadimplência. Então, estou tirando ele fora, tá? Então, a sequência básica de trabalho é essa. A gente vai entrar no site oficial de quanto está sendo vendido o tesouro, o título público do país aonde está aquela empresa que eu estou analisando, e vou descontar do spread de inadimplência de alguma agência de avaliação. Tá? Entre as principais agências de avaliação Professor Alexandre, é como se a gente pegasse, então, por exemplo, essa condição do BAA e tirasse o risco e transformasse num título AAA? Exatamente. AAA. Eu estou fazendo uma correção nela, né? E chegando a esse AAA. Livre de risco. Né? Perfeito. Muito bem colocado. Tá? Então, quais são as empresas que são reconhecidas? Os Estados Unidos, o Banco Central Americano reconhece 3 empresas privadas que, como oficiais, né, de rating, tanto de empresas quanto de países, né, de mercados, que é a Fitch Ratings, a Moody's, e também a do Standard Poor's, né, o S&P Global. E a gente acessando lá, a gente encontra classificação de risco de tudo que é empresa, assim como do Brasil, do mercado, da Argentina, do Chile, da Rússia. Né? Nesse exemplo aqui que estou trazendo, a Petrobras, com o rating dela de BB-. Então, ela é considerada de alto risco. Né? Se ela tem um alto risco, para mim investir nela, ela tem que render mais do que um mercado seguro, né? Do contrário, não faria sentido eu levar dinheiro de um lugar mais seguro para o mais arriscado. E aí, então, quanto mais o risco, tem que ser o maior o retorno. Então, é muito salutar quando as bolsas estão operando em bullish, né?
ou seja, apontando para cima, que as empresas estão bem valorizadas, né? E está atraindo capital para o país, né? Por conta do risco. Maior risco, maior retorno eu preciso dar, e aí eu atraio o capital. O inverso, se ela está apontando para baixo, há uma tendência, então, de fuga de capital indo para mercados seguros. Né? Outro site que a gente encontra é o site do Damoradara. Aqui, o linkinho para vocês depois darem uma brincada, procurar. Também vocês vão achar em sites do Asaf Neto, dos outros. E aí uma coisa interessante é que os ratings não são iguais. Então, se eu saio de uma Moody's e vou para uma Fitch, né, ou entro no site da Modara utiliza da Moody's, né? Então vão ser o mesmo. Quando não tem, aí ele utiliza da SP. Mas o Asaf Neto já usa outra base de informação econômica. E aí já começa o problema de diferença de avaliação. Né? Eu estou usando a mesma técnica, mas eu estou chegando a um resultado diferente. Uma tela típica, padrão, aqui da Moody's, com os ratings, né? E se os títulos, né, eles são de curto prazo, são de longo prazo, e as suas classificações. Então, um exemplo de empresa que é considerada de classe A, ó, classe A aqui, uma Tesla, é considerada classe A, esses dados de março de 2022, com maturidade ó, para 2023. A Gerdau, BB-, outro exemplo. Se nós formos olhar ao longo do tempo, isso é flutuante, as classificações de risco, como está sendo colocado aqui de risco do Brasil, do período de 2000 a 2011, nós tivemos um pico de risco, né, em 2002. Tá? O que a gente teve em 2002, vocês estão lembrados? Lulão. 2002 e 2001. Ah, tá, do Brasil. Brasil. Quer dizer, 2012 teve a carta aos economistas, se eu não me engano. 2002. Não é 12. Nós tivemos reeleição, né? Lula. E saindo o primeiro-ministro, depois presidente, né? Que era o FHC, correto? Então, isso aumentou muito o risco, o ceticismo com relação ao país. A gente tem aqui créditos de default, de swaps, e os T-bonds sendo considerados no Brasil. Tá? Aqui está em azulzinho. Então, o que o governo estava pagando, tinha que pagar um valor bastante expressivo lá, né, de T-bonds. E aí, comparado com o americano, títulos do Tesouro americano, então bem menos volátil, né? Bem mais estável ao longo do tempo e sendo considerado um título. Por isso que ele é considerado uma taxa livre de risco. E o risco de default, que é essa linha verde. O risco de default do Brasil foi lá em cima. Né? E como bem disse o colega, se eu pegar o título, que é o Tesouro Nacional aqui, título do Tesouro Nacional, que é esse pico em azul, menos o meu risco de default, que é a linha verde, ela vai chegar perto essa medida, esta medida aqui. Né? É um triple A, né? Como ele falou.
Por isso que a gente utiliza essa estratégia. Então, spreads de inadimplência e prêmio de risco. A mais comum é a Moody's, que é o que está aqui sendo dito. Da Modaro utiliza essa lista, né? E caso não tenha, aí ele passa a usar o S&P 500. Aqui uma tabela de países com a sua classificação de risco, da Moody's. Então, a Áustria, Austrália, eu tenho aqui um AAA, né, sendo considerado. Portanto, eu tenho 0 de inadimplência e eu tenho um risco país 0 associado. Né? Já Brasil, vamos achar aqui Brasil aqui embaixo, DA2, aí ela tem um risco de inadimplência de 2,5% e um prêmio de risco de 3%. Ou seja, em média, o mercado brasileiro, qualquer empresa que eu vá comprar no Brasil, para atrair um gringo para cá, ele tem que ganhar no mínimo 3% a mais do que se estivesse operando no mercado americano, né, por conta desse risco, dessa flutuação. Cada governo, cada 4 anos, agora a gente vai para a esquerda, agora a gente vai para a direita, né? Agora nós vamos reduzir impostos, agora nós vamos colocar impostos, agora é ano de eleição, aí já estão gerando incentivos, então está toda hora mudando, e mudança não é muito bem vista pelo mercado, porque dá uma ideia de instabilidade, e instabilidade para nós em finanças é risco, mensurado como um risco, é como um bêbado, né, andando na rua, ele sai de uma ponta à outra, aí a gente fica com medo de andar naquele barco, né? Bom, o spread de inadimplência e prêmio de risco, como é que a gente calcula aqui, uma sopa de equações. Essas equações é uma síntese do livro, né, principalmente do da Modaro, em que para mim calcular o prêmio de risco, tá, do PL, o patrimônio líquido, o Equity Risk Premium, eu vou pegar então o prêmio de risco americano, da mesma forma, né, e vou tirar a taxa livre de risco. E vou somar o prêmio de risco país, que também tem naquela tabelinha, no link que foi ali exposto para o da Modaro. O spread de inadimplência, os bondes do país menos os bondes americanos. Eu posso fazer o cálculo contrário, né? Eu olho quanto está pagando o título público no Brasil, está 10,75. Aí eu olho o título público americano, se eu não me engano, hoje de longo prazo está 5,5. Né? Então, de 10,75 para 5,5, eu tenho um spread de inadimplência de 5,25 no Brasil. Tá? Fazendo esse cálculo rápido. Eu ainda posso corrigir para achar o Country Risk Premium, fazendo essa relação aqui, ó, de risco das ações do país sobre o risco do título do país. Né? Porque mesmo sendo o título considerado livre de risco, vocês vão ver que ele varia de preço no tempo, né? No que muda a taxa de redesconto, que a gente estava falando ali, aí o título ele passa a valer mais ou passa a valer menos, né? Que o governo acaba pagando. Ele lastreia todas as demais taxas. Então, Country Risk Premium, também posso calcular, ó, então, várias formas de fazer o mesmo cálculo. O prêmio de risco americano, menos a taxa livre americana, multiplicada, então, por essa, entre parênteses aqui, o risco do país sobre o risco das ações do país sobre o risco das ações dos Estados Unidos. Tá? Essa abordagem tem problemas em países ilíquidos, porque apresentam baixa variação de ações. Então, se eu tenho um país que negocia pouco na Bolsa de Valores,
a gente chama de país líquido, então ela não tem uma boa eficiência essa forma de cálculo. Aí o custo do capital próprio, ele vai ser esta relação aqui. Em dólar, tá? Vai ser o risco, taxa livre de risco americano, mais um beta, que multiplica o Equity Risk Premium, mais o Country Risk Premium, e aí eu vou ter em percentual em dólares. Tá? Ou essa segunda fórmula que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, em que eu considero o nível de exposição ao mercado de risco. Tem empresas que estão mais expostas, outras estão menos expostas, né? No caso aqui no Brasil, a Randon, ela tem ações na Bolsa de Valores, né? Ela é uma empresa brasileira, mas ela opera em 120 países. Então, ela está muito menos exposta, né? Do que uma empresa como outro exemplo qualquer aí, uma de varejo, aquela Americanas, né? Se eu não me engano, opera só no Brasil, né? Ou a Magazine Luiza, que só opera no Brasil. E aí, então, a exposição dela ao risco no país é 100%. No caso do Mar Randon, é muito menor a exposição. Pegar outro exemplo, a Embraer. A Embraer tem ações no Brasil, mas se você olhar o faturamento dela, quase 100% do faturamento é em dólar. O cliente dela não está no Brasil, o principal cliente dela está no mercado americano, está em outros mercados, então ela está muito pouco exposta a esse risco. E aí eu vou alterar essa penalização de risco país por conta desse nível de exposição. Bom, mas eu não quero trabalhar em dólar, eu quero trabalhar em reais, aí eu tenho que considerar a inflação. Tem uma relação aqui entre a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos. Tá? Assim eu vou corrigir para achar o meu cair em reais. Tem variantes para esse modelo, como o modelo a lâmina anterior é da Modar. Aqui é utilizado por Asaf Neto, né, que é um professor conceituado aqui no Brasil, e ele trata na equação a inflação dessa forma aqui, que está sendo apontada, de forma linear. Da Modara, ele trata a inflação dessa forma aqui, como sendo uma razão, né, um percentual da minha taxa de juros originais. Então, muda o resultado, vai mudar a avaliação. Qual é que é o certo, qual é que é errado? É uma questão de argumentação. Cada um tem toda uma teoria, uma justificativa, para tentar justificar o porquê que é usado dessa forma. Né? Às vezes é por simplicidade mesmo. Tem outros variantes desta forma. Do modelo do Serra e Wickert, né? Professores do INSPER, né? Portanto, também já é diferente um pouco. Tá? Aqui também sendo colocado prêmio de tamanho da empresa. E assim a gente vai avançando, tá? A outra fonte de classificação bastante comum, bastante usual, como o Asaf Neto. O Asaf Neto, ele utiliza a classificação ENBI Plus do JP Morgan, que também classifica, né, traz a classificação de risco de países emergentes como o Brasil. Então, daí já seria uma base diferente da Moody's, da Fitness, né? E também é válido, é bastante utilizado. Um exemplo de aplicação numérica com cálculo, já se foi o nosso horário de aula, né? Mas aí vocês podem em casa dar uma olhada, tem aqui a taxa livre de risco. Nesse exemplo aqui está 4% do mercado americano, a gente hoje está em 5,5%, como eu falei, né? O prêmio de risco de mercado do mercado americano, então, em média, quanto eu investi em bolsa
O mercado, historicamente, nos Estados Unidos, paga mais do que títulos americanos. O prêmio de tamanho, né, que eu estou analisando da empresa, eu vou falar mais para frente o que é. O beta, tá? A gente vai aprender, vai ter uma aula só sobre o beta. A alíquota de imposto de renda, nesse exemplo, o valor mágico de 34%, que é muito usado, tá? De forma didática, né? A relação de passivo sobre PL, o prêmio de risco país, então, daquelas fontes que a gente colocou ali de sites, a inflação do país, né? A inflação dos Estados Unidos, e com base nisso tudo, então, eu calculo o meu CAI. Eu vou escolher o modelo, aqui nesse exemplo está o modelo do Damodara. Por que do Damodara? Simplesmente porque ele é o cara, né? Ele é considerado o guru do momento em valuation. É o mais citado, é o mais lido a nível global, a nível mundial. Você vai em qualquer canto do planeta, né? Quem trabalha com finanças, ele é o mais citado, tá? Na área de valuation. Bom, inclusive os professores daqui, né, o mercado nacional também usa. O outro exemplo, agora considerando a metodologia do Serra, né, e do Wickert, lá do INSPER, né, então tem uma pequena variação, são os mesmos dados, e vocês vão perceber que dá custos diferentes. Ó. Da Modara deu 38%, aqui do Serra já se chegou a 40%, utilizando os mesmos dados. Mas o que eu estou mudando é o modelo matemático que eu estou utilizando para achar o custo de capital. Tem outras alternativas, ó, como o valor do SP500, sendo representado uma sopa de letras. Aqui tem o percentual de dividendos pago, né, qual é o preço do SP500, e eu faço, então, uma média para saber o valor do SP500 também, né? Que eu posso analisar o mercado como um todo, né? E dizer assim, ó, o mercado deveria estar precificado a tanto agora, e está com outro valor, e aí eu vou dizer, ele vai subir, ele vai descer. É muito parecido com uma análise grafista, só que eu estou utilizando uma técnica diferente, né? Nesse caso, o valuation, então, que seria o que sustenta uma análise fundamentalista, né? Que mais? Eu posso achar o prêmio de risco, então, com um modelo, como aqui está sendo colocado, um modelo matemático com vários betas, uma regressão múltipla, para achar o prêmio de risco, também é bastante utilizado. O spread de inadimplência, então, a forma como eu posso calcular, historicamente, a variação do PIB, quanto eu estou tendo de variação do PIB, eu tenho, portanto, uma regressão linear para achar o valor do spread. E, portanto, tem vários caminhos que levam ao mesmo senhor, né? Há uma relação de PIB nominal com PIB real, se eu for considerar o meu cálculo para e mais a inflação também para o cálculo de spread de inadimplência. Então, estou trazendo para vocês uma coletânea de dados que tem na literatura, né, mostrando que não é somente uma forma de fazer. A média de spreads, de risco de default, isso aqui vocês vão encontrar no site do Damodara. A evolução do Selic, isso aqui é interessante, né, mostrando não só do Selic, estou trazendo aqui do lado da Selic, mas mostrando as variações de taxa, nível de risco de diferentes países, né? Aqui como Taiwan, né? Canadá, Nigéria, e do Brasil, quando feito o corte aqui para olhar, estava em 13,75, agora está 10,75, se não me engano. Mas ainda assim continua sendo a mais cara do planeta, né? Então, isso é um prêmio de risco de mercado bastante alto. Mas não é o mercado de ações, é o prêmio do país, né? O prêmio do país. Então, hoje, para um investidor estrangeiro, se ele conhece o que a gente está apresentando, valeria mais a pena pegar o dinheiro
e comprar títulos do governo, né, como tem muito investidor estrangeiro, comprando títulos do governo em vez de comprar ações no mercado acionário, né, do Brasil, se fosse investir num país de risco, né, por conta desse fenômeno aí. Bom, essa é a referência da aula de hoje. Passa rápido, a gente não consegue se prender, né? Mas a dinâmica do recado da aula foi dada, né? Você entra no site, vê qual é o valor do título governamental, especialmente no mercado livre de risco, no mercado americano de referência, T-bonds de 10 anos, e compara com o quanto o governo local está pagando, né? Se eu quiser calcular em reais a minha taxa livre de risco, descontando do risco de default da empresa, eu preciso ir atrás de outro dado, né? Que é o rating do risco, o risco soberano do país, né? Das agências de avaliação, que foram aí mostradas algumas das agências. E como eu disse, se eu mudar a agência, né, muda a classificação. E cada uma usa uma metodologia diferente, né? São profissionais diferentes, enxergam de forma diferente o nível de risco do país ou das empresas. Depois disso, a gente tendo o RF, nós vamos calcular o custo do capital próprio, considerando uma daquelas equações que eu mostrei. E não se assustem, a gente vai falar bastante nelas, né? Então, ela aparece numa lâmina só ali, aquela sopa de equações, mas cada aula a gente vai pegar uma parte delas. Depois vai pegar o beta, depois vai pegar só o RM, né? E assim nós vamos avançando no conteúdo e procurando explorar da melhor forma o que tem na literatura. Perguntas? Carta ao povo brasileiro. Beleza. O Gustavo deu uma baita contribuição.